Toda vez que o presidente Jair Messias Bolsonaro tenta incentivar os seus apoiadores a fazer o que ele quer, normalmente ele diz que ninguém abandona um soldado em campo de batalha. O grande problema é que ele mesmo não segue esse mantra. Ele já abandonou diversos aliados ou soldados no campo de batalha, como ele costuma chamar, desde o início do seu governo e da sua carreira política para cá. Talvez o caso mais emblemático que a gente tenha para citar aqui seja o caso do próprio Gustavo Bebiano, que foi abandonado pelo Bolsonaro, retirado do cargo de ministro, porque desagradou o filho do mito e, em consequência, o mito ficou desagradado. Depois também teve o caso do próprio Mandetta, do Santos Cruz e de tantas outras figuras que, por não fazerem aquilo que o mito achava que deveria ser feito, porque o mito queria que as pessoas enxergassem-o como um mito, eles acabavam sendo abandonados no campo de batalha, como ele costumava dizer que não faria. Agora chegou a vez do Silvinei Vasquez, que era diretor da Polícia Rodoviária Federal e que, segundo informações compartilhadas pelo G1, teve ali a sua exoneração publicada no Diário Oficial. Eu vou trazer aqui para vocês. O Silvinei Vasquez está embolado ali em alguns problemas jurídicos por conta da sua atuação para poder atrapalhar o segundo turno da eleição, promovendo ali blitz da Polícia Rodoviária Federal em vários estados brasileiros, em específico em estados aqui do Nordeste, região onde o Bolsonaro perdeu as eleições massivamente. E a gente viu que ele teve alguns problemas ali que está respondendo, entre eles o problema de improbidade administrativa e também tem a questão da prevaricação, já que ele não fez nada. Nem durante o período ali do segundo turno, que era para ter parado os atos, tanto que ele foi lá, conversou com o Xandão, disse que não tem nada demais, a gente só tá fazendo blitz aqui para checar questões técnicas, coisa que não aconteceu, por exemplo, no primeiro turno. E também por não ter feito nada para impedir os atos golpistas nas rodovias brasileiras depois da eleição também. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque eles vão dizer com certeza aí que a exoneração do Silvinei Vasquez é porque o governo está em transição e para facilitar o trabalho do próximo governo, eles já estão exonerando o diretor da Polícia Rodoviária Federal para que o próximo ministro da Justiça, no caso Flávio Dino, faça essa indicação. Bora falar sobre isso aqui, porque de cara eu já vou desconstruir essa narrativa para vocês, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso trabalho existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar com a gente de outra maneira, além de ser membro ou apoiador, colabora com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aparecendo aí. Você não é obrigado a colaborar, tá? Mas quem quiser e puder é importante para manter esse trabalho aqui independente. E se você puder também compartilhar o vídeo, comentar, dar like, isso sim vai ajudar muito, inclusive até mais talvez que algumas doações que são feitas, porque o importante é que o canal continue crescendo aqui na plataforma para que alcance mais pessoas. Então, se você puder compartilhar, comentar, dar o like aqui, seguir a gente lá no Facebook, estamos chegando a 80 mil seguidores no Facebook, e com a ajuda de vocês a gente vai chegar a 100 mil ainda no primeiro semestre de 2023. E antes de seguir o vídeo, eu queria fazer uma observação aqui, que no vídeo que eu falei sobre a PEC da transição, eu disse que o presidente poderia vetar ali, né, ou impedir que a PEC fosse aprovada através de um veto, que poderia ser jurídico ou político. Eu queria fazer uma errata aqui. Na verdade, o presidente ele não veta a PEC, ele veta a PL, que são projetos de lei, por exemplo. Tá bom? Feita aqui essa errata, queria até agradecer alguns seguidores que mandaram para mim essa observação, que eu acabei passando isso realmente no vídeo. Então, se a informação foi passada incorreta, tá aqui a correção para vocês. Às vezes acontece, o importante é que a gente venha fazer a correção, porque o trabalho sério precisa ser feito assim. Tá bom? Eu quero falar com você sobre essa situação que envolve o Silvinei Vasquez, que era diretor da Polícia Rodoviária Federal e que foi abandonado pelo presidente Bolsonaro. Eles normalmente trazem a narrativa de que o Bolsonaro ou qualquer outro indivíduo que está no campo de batalha, fazendo qualquer tipo de analogia com o militarismo, não abandona um soldado ferido. E o que o Bolsonaro mais tem feito, desde que entrou na vida política e que se tornou presidente da República em especial, é abandonar pessoas que ele acha que são descartáveis. Agora chegou a vez do Silvinei Vasquez, que além de ter problemas ali com a questão da improbidade administrativa, também está tendo problemas com prevaricação. Ele virou réu, inclusive, em um processo. E a gente precisa lembrar que o que pode acontecer com ele é algo muito grave. Ele pode ser demitido, né? Ele pode deixar o seu cargo
público por conta de tudo que ele fez durante o segundo turno da eleição. Pediu voto pro Bolsonaro, inclusive nas suas redes sociais, no dia 29 de outubro, algo que ele não poderia fazer como diretor da Polícia Rodoviária Federal. Pediu ali também, agradeceu publicamente ao Bolsonaro e a figuras ligadas ao governo, bajulando ele o tempo inteiro em redes sociais, utilizando a sua rede social como um representante de um órgão tão importante como é a Polícia Rodoviária Federal, para poder se aproximar cada vez mais do mito. E aí, como é de costume o Bolsonaro fazer, como eu já falei, ele foi e abandonou aqui o Silvinei Vasquez, que é o que a gente vai trazer aqui para mostrar para vocês agora, porque é comum no mito esses abandonos. Toda vez que alguém aparenta ser um problema para ele, ele abandona. Inclusive, a gente vai até fazer um vídeo aqui também para vocês, acredito que hoje ou amanhã, porque a Zambelli também tá com alguns problemas, né? Perdeu ali o porte de arma, a PGR determinou que ela não pode mais ter o porte de arma por causa daquela situação que aconteceu também na véspera do segundo turno da eleição, e ela foi também abandonada pelo mito. O que é que traz aqui a matéria publicada no G1 sobre o Silvinei Vasquez? Aqui traz o histórico de alguns problemas que ele tem e traz também a confirmação da assinatura da sua exoneração publicada aqui, ó, no Diário Oficial da União. Tá aqui, ó. Dispensar Silvinei Vasquez da função de diretor da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Código CFE 1.17, assinada pelo ministro Ciro Nogueira Filho, que é o ministro da Casa Civil. E o que é que os bolsonaristas vão dizer aí para tentar justificar que o mito não abandonou o Silvinei Vasquez? Eles vão dizer que essa exoneração está acontecendo para poder facilitar o processo de transição. Só que é mentira, porque o governo Bolsonaro não tem facilitado o processo de transição para o governo Lula. O próprio vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, já veio a público dizer que em vários setores está tendo-se ali um apagão de informação. Em alguns órgãos não tem atualização de dados desde 2020, fora tudo aquilo que a gente viu recentemente também, sendo divulgado de que teve-se provavelmente uma formatação, um apagão dos computadores do Planalto. Um motivo ali, ou um indício de que o Bolsonaro quer esconder algo. Então eles não estariam facilitando nada. Porque a ideia do Bolsonaro até agora, como a gente tem acompanhado aí, sem querer reconhecer a vitória do Lula, tentando atrapalhar o cenário democrático brasileiro e político, ele tem, inclusive, dito claramente que não vai passar faixa e tá alimentando ainda na cabeça dos apoiadores uma possibilidade de o Lula não subir a rampa no dia 1º de janeiro, algo que já tá totalmente descartado até mesmo pelos militares e pelos mais fiéis apoiadores do mito. Como o próprio Rodrigo Constantino já falou publicamente. Recentemente eu mostrei aqui no vídeo ontem também o Antônio de Paula, pastor bolsonarista também, que já mandou inclusive os bolsonaristas que estão na porta dos quartéis irem para casa para não ser presos. E o que é que está acontecendo em relação a essa mentira? Eles têm feito tudo para atrapalhar o governo Lula, né? A transição. Eles poderiam deixar para o Dino, junto com o governo Lula, solicitar ali a mudança do diretor da Polícia Rodoviária Federal e não fazer o que eles estão fazendo. Para mim tá claro que é mais uma vez o Bolsonaro abandonando um suposto aliado no meio do caminho. E olha o que diz aqui a matéria, eu vou trazer alguns supostos crimes ali atrelados ao Silvinei Vasquez e inclusive alguns que tentam deixado ele ali, tornaram ele réu, como o caso do possível crime de improbidade administrativa. Bolsonaro exonera Silvinei Vasquez, diretor da Polícia Rodoviária Federal, investigado por bloqueios ilegais em rodovias. Silvinei também é réu por improbidade administrativa, acusado de usar o cargo indevidamente e pedir votos irregularmente para Bolsonaro na eleição. Tá aqui ele, e eu acho tudo isso que tá acontecendo com ele muito pouco. Por quê? Porque o que aconteceu no segundo turno das eleições? Ele, né, permitiu ali que a Polícia Rodoviária Federal fizesse blitz no segundo turno. Eles alegaram que foram para questões técnicas, só que claramente ficou evidenciado que nas regiões do Nordeste, em estados do Nordeste, onde o presidente Lula foi mais votado, se teve um índice massivo de operações, e aí ele não tem como se explicar e vai provavelmente ser demitido. Vai perder a sua função pública para deixar de ser um trouxa. Vamos ler aqui a matéria. O presidente Jair Bolsonaro exonerou o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que em novembro virou réu por improbidade administrativa, acusado de pedir votos irregularmente para Bolsonaro durante a disputa presidencial. Silvinei também é investigado por causa das barreiras que a PRF montou em rodovias do segundo turno para abordar ônibus com eleitores descumprindo ordens do Tribunal Superior Eleitoral e pela suspeita de omissão diante dos bloqueios ilegais feitos por bolsonaristas radicais que não aceitaram o resultado da votação.
A exoneração foi publicada na edição desta terça-feira, hoje, no Diário Oficial da União e é assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A gente já mostrou aqui, inclusive, a informação. O Ministério Público Federal, que pedia o afastamento de Silvinei, argumenta que ele usou o cargo indevidamente e aponta situações durante a campanha eleitoral em que, no entendimento dos procuradores, o diretor pediu votos irregularmente para o presidente. No mês passado, o agora ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal prestou depoimento à Polícia Federal e negou ter agido por motivação política. Com certeza, não foi. A gente acredita, viu, Silvinei Vasquez? Pode ficar tranquilo e a justiça também vai acreditar em você, nem se preocupe. O juiz, isso aqui sobre a denúncia onde ele virou réu por improbidade. O juiz José Arthur Diniz Borges, da 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, aceitou no final de novembro uma ação movida pelo Ministério Público Federal contra Silvinei Vasquez. Com isso, ele se tornou réu por improbidade administrativa. Em nota, na ocasião, a PRF disse que acompanhava com naturalidade a determinação de citação, no caso do Silvinei Vasquez. Além disso, um inquérito aberto pela Polícia Federal, pede que investigue as blitz da PRF no dia do segundo turno, que ele alegou que só fez ali as abordagens técnicas. E o que é que vai acabar acontecendo com o Silvinei Vasquez? Provavelmente será exonerado do cargo, demitido, na verdade, do cargo público. Ainda existe a questão da prevaricação dele, né? Para quem não lembra aqui, vamos trazer aqui o artigo 319 do Código Penal, que fala sobre o crime de prevaricação, que foi o que aconteceu no caso do Silvinei Vasquez. Apesar de todo mundo ter direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, mas a atitude dele se enquadra perfeitamente no que estabelece o Código Penal como sendo o crime de prevaricação. Tá ali, ó, o que diz o artigo 319. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Em detalhe, como ele é um servidor público federal, no caso, né, como ele era diretor da Polícia Rodoviária Federal, isso pode constar ali como mais um crime que pode levá-lo à demissão do serviço público. E aí fica pra você que apoia o Bolsonaro cegamente, que tá perdendo mulher, tá perdendo emprego, tá perdendo familiares, amigos, tá pegando doença, tá arriscando a própria vida. Até onde vai a loucura de vocês se o mito de vocês já abandonou o barco? Inclusive tá jogando vocês 1 a 1 aos leões. Eu quero a opinião de vocês aqui nesse vídeo e manda pro seu amigo bolsonarista que vive dizendo que ninguém é abandonado no campo de batalha pelo Bolsonaro, porque a lista tá grande, né? A lista tá bem grande. Gustavo Bebiano, Mandetta, Santos Cruz. Tem vários outros, né? E agora eu tô citando esse caso aí, envolvendo o Silvinei Vasquez, mas tem vários outros. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo, porque como a gente sempre diz aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa da Saré. Até nosso próximo vídeo.